Glúten. Muitos falam dessa proteína na internet, muitos falam de maneira negativa dele, apontando seu potencial maléfico para a saúde, em especial sua ação de causar inflamações no corpo e gerar um mal-estar. Mas será que ele é esse perigo tudo que a internet aponta? Vamos ver a seguir. Eu me chamo Caio, sou estudante de nutrição e irei abordar fatos sobre o glúten. Bom, primeiramente, vamos falar o que é o glúten. Muitos falam do glúten, mas poucos explicam o que é essa biomolécula. Mas basicamente o glúten é uma proteína de armazenamento presente nos cereais, em especial no trigo, centeio e cevada. Ele é uma mistura complexa de centenas de proteínas relacionadas, em especial a glutenina e a gliadina, essas sendo responsáveis pelo atributo de viscosidade, consistência e elasticidade dos produtos derivados do glúten. O glúten é uma das proteínas mais utilizadas na confecção de alimentos, pelo seu atributo de conferir sabor e textura para os alimentos. Ele acaba sendo usado como aditivo em produtos industrializados, inclusive produtos menos óbvios, como a carne processada e substitutos vegetarianos da carne, além de poder ser usado como uma proteína isolada do trigo em alguns produtos de panificação industrializados, e para fortificar farinhas com baixo teor de proteína. O glúten ficou famoso por conta da sua polêmica de ser inflamatório, assim sendo prejudicial à saúde e sendo vilão da vez, espalhando terror pelos grupos de WhatsApp das tias de academia e fãs dos doutores de internet. Mas essa afirmação não é bem verdade. O glúten pode sim ser inflamatório em pessoas com doenças celíacas ou com sensibilidade ao glúten. Pessoas que não apresentam esse quadro podem consumir glúten normalmente e não ter esses efeitos inflamatórios que ficam tão espalhados por aí. Mas infelizmente, o que gera pânico gera engajamento e dinheiro para quem está espalhando essas meias verdades por aí. Então dificilmente algum desses doutores de Instagram e de internet vão te explicar esse fato. Mas eu estou aqui para explicar exatamente o porquê desse processo inflamatório ocorrer em pessoas celíacas e porquê pessoas sem essa condição não devem ficar assustadas com o glúten. A doença celíaca é um processo inflamatório imunomediado que pode afetar o epitélio do intestino delgado dos indivíduos geneticamente predispostos, aqueles que já nascem com a genética para desenvolver essa doença. Isso acaba causando uma atrofia na velocidade intestinal e má absorção dos alimentos e uma diversidade de ocorrências clínicas. A gliadina presente no glúten é o que dá início ao dano na mucosa. Na doença celíaca, o glúten é parcialmente digerido e dessa digestão acaba se derivando a gliadina, um fragmento resistente à degradação que atravessa o epitélio intestinal. Esse fragmento é modificado pela enzima transglutaminase tecidual, a TTG, tornando-se ainda mais imunogênico, isso é que provoca o sistema imune. Pessoas geneticamente predispostas, elas possuem a HLA-DQ2 e a DQ8. Esse complexo é reconhecido pelo sistema imunológico, ativando as células TCD4+, que liberam citocinas inflamatórias, como a IFNY, e os encadeiam uma resposta imune intensa, com a ativação do linfócito citotóxico CD8+, que danifica o tecido intestinal, provocando inflamações, destruição das velocidades intestinais e comprometendo a absorção dos nutrientes. Em pessoas sem a doença celíaca, as células HLA-DQ2 e DQ8 não são presentes. Assim, não apresentam respostas imunológicas e inflamações na degradação do glúten. Por conta disso, pessoas comuns não têm essa necessidade de excluir o glúten da sua alimentação. Segundo a literatura, existem 3 formas clínicas de apresentar a doença celíaca: a clássica, a atípica e a assintomática, ou a silenciosa. A clássica é a principal de todas. Ela se manifesta nos primeiros anos de vida após a introdução do glúten à dieta, caracterizada pela diarreia crônica, distensão do abdômen e perda de peso associada à gordura subcutânea. Na atípica, os sintomas gastrointestinais são ausentes em cerca de 40% dos indivíduos afetados, mas esses pacientes apresentam sintomas extraintestinais, dos quais são baixa estatura, deficiência de ferro e osteoporose. Os assintomáticos correm mais risco, por não apresentar sintomas, podendo desenvolver complicações como câncer intestinal. Sua presença é reconhecida por alterações sorológicas e histológicas na mucosa do intestino delgado, compatível com a doença celíaca, geralmente detectando pela presença de parentes em primeiro grau que possuem a doença celíaca manifestada ou por exame de endoscopia. Algumas literaturas separam essa forma em uma outra forma, chamada de latente. A diferença básica entre essas duas é que a latente ela não apresenta atrofia das velocidades intestinais pela biópsia, podendo desenvolver mais tarde sintomas e ou alterações histológicas. A respeito da sensibilidade ao glúten não celíaca, é uma síndrome caracterizada pela presença de sintomas gastrointestinais e ou extraintestinais que ocorrem devido à ingestão de alimentos que contenham glúten, desde que tenham eliminado a possibilidade de ser a doença celíaca ou alérgica ao trigo através de exames e diagnósticos. Apesar de certos elementos serem semelhantes, a sensibilidade ao glúten não envolve tanto o sistema imune inflamatório, sendo mais relacionada ao desconforto causado pelo consumo de glúten na dieta, além de ser mais relativa a adultos, especialmente mulheres. É similar à síndrome do intestino irritável, tendo alguns sintomas parecidos, como a dor abdominal, distensão abdominal
e uma alternância entre diarreia e constipação, sendo esses sintomas cessados ao interromper o consumo de glúten dentro de horas ou dias. O tratamento dessa doença consiste basicamente em uma alimentação sem glúten pelo resto da vida, a fim de diminuir a resposta imunológica que causa a inflamação do intestino delgado e outras complicações paralelas. A restrição da alimentação com glúten é menos rigorosa em pessoas que têm sensibilidade ao glúten, mas o princípio é o mesmo, já que a menor ingestão já pode causar achatamento e atrofia nas velocidades do intestino delgado, provocando uma absorção de nutrientes. A adesão ao tratamento da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten é desafiadora, pois alimentos sem glúten são de mais difícil acesso, têm ofertas limitadas e têm um custo mais elevado, tornando-se inacessível para a população de menor renda. Além disso, há risco de contaminação cruzada por trás de glúten e possíveis deficiências nutricionais relacionadas ao macro e micronutrientes, algo que nas novas instituições normativas buscam solucionar e prevenir a ingestão acidental desses produtos contaminados com glúten. Resumidamente, pessoas sem a doença celíaca não precisam se preocupar com o risco do glúten ser inflamatório. Essa resposta inflamatória é só em pessoas com a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Isso acontece por causa das células do sistema imune HLA, DQ2 e DQ8, que desencadeiam uma série de processos inflamatórios. Essas células não são presentes em pessoas sem a doença. O glúten não apresenta esse risco todo para a saúde da grande população, mas quem mais pode dizer se o glúten faz bem ou não para a sua saúde é você. Caso sinta algum tipo de desconforto ao ingerir produtos que levem glúten em sua composição, recomendo fortemente que façam alguns exames para saber sua real condição. Isso pode prevenir algo pior no futuro. Por fim, quero agradecer a atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal para me apoiar. Aceito sugestões e críticas. Caso discordem de algo ou tenham um ponto relevante a falar, vocês são bem-vindos a comentar. Forte abraço e fiquem com Deus.